Porque nós não temos recorrência. Eu sempre friso isso aqui. O que é recorrência? Nós não temos um cliente que compra da gente todo mês, todo ano, né? Então, isso faz com que a gente faça um esforço muito grande para captar esse cliente. E aí, depois, ele só te compra uma vez. E aí, você tem que fazer um esforço de novo muito grande para captar novos clientes. E você vai nesse ciclo. E esse ciclo é desgastante, é cansativo. Às vezes, você tem um ano muito bom, que você fecha muito, porque você investiu, etc. E aí, por alguma situação pessoal ou alguma questão profissional, você acaba não enfatizando tanto nisso, você acaba reduzindo o seu faturamento, justamente porque não tem recorrência. Então, aquele cliente que já foi seu cliente foi pronto, você tem que fazer um esforço muito grande para captar novos clientes. Então, essa forma de perceber, ela muda completamente, né, de acordo com o mercado que existe a atuação, né? Então, não dá para você pegar o marketing, ficar ouvindo lá pessoas de copy, pessoas de marketing digital, de topo de funil, de meio de funil, pananã, tá. Por exemplo, esse assunto é muito interessante, gerar conteúdo. Interessante. Vamos pensar em gerar conteúdo? Aí as pessoas começam a ficar numa busca desgringolada por gerar conteúdo, gente. Tá, mas você tem que gerar um conteúdo que vai atrair para você vender. Não adianta você ser um fotógrafo e fazer um conteúdo sobre convite. Aí você vai gerar um engajamento legal no seu blog, bacana, mas será realmente que isso vai converter em venda? Tá? Esse tráfego é interessante para você? Esse tráfego atrai a persona que você quer? Então, eu vejo às vezes pessoas confusas com isso, tá? Então você tem Instagrams, às vezes, de fornecedores que as pessoas começam a forçar a barra para poder gerar engajamento, gerar audiência e de fato aquilo ali não dá retorno. Várias blogueiras, gente, têm muitos seguidores e elas não conseguem dar retorno para quem anunciam com elas, justamente porque não tem engajamento para gerar venda. Engajamento de curtida, de salvar, não significa que vai fazer venda, entende? Então isso é muito importante. Então gerar conteúdo do jeito que uma pessoa especializada de marketing fala, faz sentido para o seu negócio? Faz sentido se você estiver gerando um conteúdo do seu segmento e que vai fazer com que ele entenda que você é uma referência naquele assunto, tá? Para no futuro ser uma autoridade, se ainda você não for. Então, a grande diferença que a gente tem no mercado de eventos é que a gente precisa buscar ser uma referência, né? Ser algo que realmente o cliente entenda que a gente sabe, domina o assunto. E no final, né, o mais desejado de todos é você ser uma autoridade. A autoridade é mais do que referência. Referência é quando você já sabe, você já tem uma experiência. Autoridade é quando as pessoas, seus concorrentes, né, olham para você como se fosse um espelho realmente. Eu desejo ser aquilo, né? E a gente tem poucas referências. Geralmente a gente tem uma ou duas referências dentro do nosso segmento. E o restante, autoridade. E o restante já é apenas referência, que são empresas boas, que têm uma boa reputação, mas não são autoridade naquilo, né? Então o caminho de produzir conteúdo, ele é um caminho grande, difícil. Tô aqui com a Pri da Santo de Casa. Olhem o feed dela. O feed dela, além de bonito, tem conteúdo. Ela produz conteúdo relacionado ao que ela vende. Ela fala de Pantone, ela fala das combinações de diferentes estilos de convite. Isso é gerar conteúdo que condiz com as pessoas com quem ela atende. Ela não está simplesmente fazendo um feed lindo, cheio de inspirações genéricas, para você ganhar um monte de curtida, um monte de gente salvando na pastinha. Tá, mas isso gera um conteúdo? Você olha fiz propaganda agora, hein, Pri? Você olha pro Instagram da Santo de Casa, você olha que eles são uma referência muito importante. Você olha e fala, ela tem autoridade para poder falar sobre esse tipo de produto. Então é completamente diferente, não é sair produzindo conteúdos de qualquer forma, né? E aí ela tá começando que isso mudou meu negócio. Acreditem, exatamente, porque ela está focada. Ela produz conteúdo relevante que atrai pessoas, ou seja, personas que se identificam com a persona com que ela estipulou, né? Então isso é muito importante. Não é simplesmente ficar produzindo conteúdo, não é a quantidade de posts que você faz, e sim a qualidade com que eles fazem. Olha o feed nosso aqui do certificado quando acabar aqui a live. Vocês vão ver que nesse feed a gente tem muito conteúdo. Eu compro e faço curso agora compulsivamente, porque eu não posso gerar conteúdo para vocês superficiais. Se vocês assistiram um vídeo meu de 1 minuto, de 7, a gente tem vídeos de até 10 minutos, e você não absorveu, não achou que nada do que eu falei foi relevante para vocês, eu me sinto frustrada.
nada. Graças a Deus a gente não teve esse feedback até agora. Então quando eu me proponho a fazer um vídeo, a gravar, alguns vídeos são extraídos de lives, porque às vezes eu falo de algumas coisas novas que ainda a gente não filmou. Se eu não consigo trazer e prender a atenção de vocês, esse conteúdo que eu tô gerando só vai me dar curtida, só vai me dar... não vou gerar conteúdo relevante para vocês, não vou criar audiência, né? Então isso é muito importante. E quando a gente não tem a recorrência, ou seja, o cliente te consome agora, né? E depois ele não vai ficar consumindo convite novamente. Então é muito difícil gerar audiência para esse tipo de público, porque ele é seu cliente uma vez, depois ele vai... Os noivos, do mesmo jeito que eles entram profundamente nessa área, né, os noivos, debutantes, enfim, eles saem depois, casou, acabou, não tem esse assunto mais. Então, eles começam a dar um follow em todo mundo, porque ele não quer ficar vendo aquele conteúdo para sempre, entende? Então é um esforço muito grande produzir conteúdo, né? Não só para os seus clientes, seus potenciais clientes, como inclusive para os seus concorrentes, que muitas das pessoas que seguem nós, né, no mercado de evento, são também nossos concorrentes, para poder pescar, para poder entender o que a gente está fazendo. Então esse processo é muito importante, vocês entenderem que não é sair produzindo conteúdo à torto direito, né? Vou dar um outro exemplo, que inclusive a gente postou no Instagram do Vestido de Branco, que foi um texto lindo que o Cláudio Toledo falou, sobre o altar ficar vazio, né? Nesse período agora, de que não vamos ter praticamente casamento nenhum, ele fez quando o altar fica vazio. E a gente fez uma campanha, a gente vai publicar várias fotos aí, de altares vazios. Ou seja, eu peguei um texto lindo e para ele fez todo sentido, porque a narrativa que ele fez no texto tem tudo a ver com o celebrante, com a forma da pessoa se posicionar. Você vê que ele escreve bem, você percebe que há emoção no texto, né? E aí eu usei um texto de um parceiro que é nosso, linkando ao vazio que todos nós estamos sentindo agora, nesse momento, né? Da gente realmente, de todos os altares estarem vazios nesse período de quarentena, né? E a gente vai fazer uma ação em cima disso, ou seja, eu estou gerando conteúdo de valor que tem a ver com o que eu acredito, tem a ver com as pessoas que eu quero atingir. Então não é simplesmente gerar conteúdo, a gente tem que entender que gerar conteúdo para um público que vai consumir com você uma única vez e depois não vai consumir mais, né? Então como que você pode abordar isso para que inclusive essas pessoas acham interessante continuar te seguindo mesmo depois que elas casaram, né?